Maravilha. É Podemos com você começar? agora. Sim. Nossa, gente. Bom, primeiro, boa noite. Estou aqui em êxtase, tendo uma sala com 820 alunos, né? Acho que isso é muito impactante, porque estamos falando de um assunto super específico, que é a atuação da fisioterapia no TEA. Para mim, isso é um projeto de vida, né? É algo que eu tenho me dedicado 100% nos últimos 15 anos, então é uma alegria, viu? Estar com vocês todos aqui. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Vou me apresentar. Meu nome é Tarita, Tarita mesmo, com R, para quem não me conhece. Sou fisioterapeuta há 23 anos. Sou psicomotricista também, né? Aqui no Brasil a gente ainda está falando de uma profissão que se intitula através de uma pós-graduação, mas que está passando aí por uma mudança, né? Está se tornando uma graduação. E sou mãe, né, de um garoto de 15 anos e meio, autista, nível 2 de suporte, que talvez, não, com certeza é o maior responsável aí por toda essa minha trajetória ao longo dos anos. Por quê? Eu não sabia que meu filho era autista, mas eu sabia que ele era hipotônico, né? Então eu estudei sobre a hipotonia dele, né, durante muito tempo, na tentativa de auxiliá-lo, né? Porque eu enxergava, enquanto fisioterapeuta, que aquela alteração, enfim, poderia trazer prejuízos ao longo da vida dele. Eu faço parte também de um grupo chamado Grupo Spectrum Fisiotea, que é um grupo de fisioterapeutas que falam e estudam sobre o autismo. E essas daqui são as minhas duas redes sociais. Para quem não me segue lá, meu filho é autista e mais recentemente a Clínica Tarita Inoue, que foi criada recentemente, né? Agora no finzinho de 2024, eu já tinha um consultório, eu abri um novo que está ainda em reforma, da segunda parte dele, e vai ser um prazer, né, encontrar vocês lá, enfim. Lá eu faço bastante publicação das minhas atividades diárias, tá? Bom, falando um pouquinho sobre o processo de alteração motora, né, dentro do aprendizado escolar. Como psicomotricista, eu recebo muitas crianças e adolescentes com essa queixa, né, de dificuldade na escrita. Muitos pacientes me procuram, né, por essa razão, né, e os pais me pedem, será que você poderia melhorar a coordenação motora fina do meu filho? Porque ele não consegue escrever, ele é autista e não consegue escrever, ou então ele consegue escrever, mas a letra dele é irreconhecível, é uma letra com uma qualidade muito ruim. Gente, vamos fechar, por gentileza, o áudio que está me atrapalhando. Obrigada. E aí, né, a fala é muito relacionada à falta de coordenação. Porém, quando a gente vai avaliar, né, essa criança, esse adolescente, 99% deles não apresentam só falta de coordenação motora fina. Eles apresentam outras alterações relacionadas às habilidades motoras, como alteração de tônus, alteração de controle postural, uma imaturidade, né, ou uma alteração aí na lateralidade, uma falta de alinhamento articular, entre outras questões, né? E é sempre o que eu digo, a escrita, né, especificamente a escrita, ela começa no corpo. Diante de tudo, né, que a gente conversou até o momento, né, eu trouxe aqui para vocês mais uma vez a fala de que as alterações motoras no TEA, né, acontecem aí de 50 a 88% dos casos, né? É, Isso aqui é um estudo relativamente recente, se não me engano, de 2023, então é uma revisão sistemática de uma meta-análise, demonstrando o quanto, muito embora as deficiências motoras, as alterações motoras não estejam descritas no DSM, né? No Manual Diagnóstico de Saúde Mental, o último revisado agora em 2022, a gente percebe que isso já está muito bem estabelecido na literatura, né? Então a gente tem muitos estudos mostrando cada vez mais o quanto essas alterações motoras interferem em diversas habilidades, né, desses indivíduos no dia a dia.
e no processo de autonomia deles, né? Inclusive na vida adulta. Então, se eu tenho um autista nível 2, 3 de suporte, né, que não desenvolve essas habilidades motoras, ele corre o risco, né, de ser um indivíduo dependente, disfuncional, né, de necessitar de terceiros para conseguir executar as atividades da vida dele ao longo do tempo, né? Então, trabalhar as deficiências motoras no autismo é uma questão de sobrevivência e de participação desse indivíduo na sociedade, né? A Juliana já falou sobre as alterações motoras na aula dela, né? Então eu trouxe aqui somente para ilustrar que nós temos diversas alterações. Então, o atraso na aquisição de habilidades motoras, a gente não está falando em atraso específico de marcos motores, né? Mas são crianças que têm primordialmente alteração na qualidade do movimento. Então, não é só se a criança faz ou não faz o movimento, mas ela faz às custas do quê, né? Baseado no quê? Ela consegue fazer o movimento, mas com que qualidade, né? Com que gasto energético, com que compensações. Então, o que a gente observa na nossa prática clínica é que muitas vezes essas crianças realizam sim as habilidades, mas com muita dificuldade, né? E de forma, muitas vezes, a trazer prejuízos na vida adulta, porque elas podem, inclusive, desenvolver algumas alterações crônicas ali por não utilizar todo esse arcabouço muscular de forma adequada. Nós temos aí também indivíduos que têm alteração na percepção, né? As informações sensoriais elas vêm de forma diferente, tem alteração de tônus, tem alteração de controle postural e equilíbrio, e que interfere sim na marcha não usual. Então, o que a gente observa muito são crianças e adolescentes que andam com a marcha na ponta dos pés e que traz muitas vezes prejuízos, alguns casos indo até para procedimento invasivo, como a cirurgia. Diminuição da resistência muscular e cardiovascular, então são indivíduos que se cansam mais rápido, apresentam prejuízos na coordenação motora grossa e fina, a dispraxia motora, a alteração na uniformidade e fluidez do movimento e presença também de movimentos estereotipados, que faz parte, né, do critério diagnóstico do TEA, aí um critério B, se não me engano, ou C, mas que quando concorre, né, com o aprendizado, ele pode ser um prejuízo significativo na vida desse indivíduo, tá? Bom, Tharita, então, em relação a essas alterações motoras que eu acabei de descrever e o impacto no aprendizado escolar, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu vou falar um pouquinho de algumas delas, né? Começando pela hipotonia. Eu acho que a hipotonia, ela é uma das alterações motoras mais prevalentes, né, que a gente enxerga nessa população. Mas que ainda existe uma grande discrepância nos estudos, né, em termos de porcentagem. Então, a gente vê estudos que falam de 15 a 67% de crianças com autismo apresentando hipotonia. Mas olha que interessante, esse estudo aqui de 2021, ele nos traz que a hipotonia, ela é um marcador precoce de maior gravidade, né, dos sintomas do autismo. O que significa isso, né? Quanto mais hipotônico, maior, né, a chance desses indivíduos terem os sintomas do autismo, ou vice-versa também, né? Crianças que têm um nível de suporte maior costumam ter um padrão hipotônico mais perceptível, né, ou mais severo. E mais estereotipias motoras e início tardio da marcha independente. Então, quanto mais hipotonia, né, mais estereotipias a gente vai observar nessa população, e essas crianças vão apresentar uma marcha tardia, né, um atraso na aquisição dessa marcha. O que a hipotonia causa como consequência? E o que ela nos traz? O que a gente observa, né, no dia a dia e na nossa prática clínica? Eu sou clínica, né? Eu gosto muito de estudar, sou professora, dou aula aqui no Instituto Beta, estou também na pós-graduação de neuropediatria e nesse curso de aperfeiçoamento, mas o meu grosso de trabalho, ele está na mão ali no paciente, no dia a dia, né? Então, até agora há pouco eu estava atendendo, né? Um pouco antes de vir aqui dar aula para vocês. O que a gente observa nesses indivíduos? A gente observa o quê? Músculos lentos para iniciar uma contração, uma dificuldade na contração total muscular. Então, muitas vezes, a contração ocorre só até o meio do caminho. Isso faz com que esses indivíduos apresentem, muitas vezes, fraqueza muscular, né? É uma dificuldade de manter um tempo de contração, que faz com que eles se cansem mais rápido, né? E tenham uma baixa resistência. Ou seja, dentro do universo escolar, a gente vai escutar muito assim: ah, eu não quero mais escrever, a minha mão tá doendo, eu tô cansado, né?
Outras alterações que a gente vê, né, são as de alinhamento e de hipermobilidade articular, que muitas vezes pode ser confundida com uma frouxidão ligamentar, né? O favorecimento de uma sedestação em posturas que não são tão habituais, como a sedestação em W, além do que a gente vê um favorecimento aí de uma alteração na pega do lápis, né? Uma pega inadequada, que favorece aí uma alteração na qualidade da escrita, né? Letras trêmulas, inconsistentes, por conta dessa falta de firmeza. Outra alteração que a gente observa bastante nesses indivíduos é a alteração de controle postural e equilíbrio, né? A gente sabe que o controle postural, ele integra 3 funções principais de suporte, estabilidade e equilíbrio, e que essas alterações do controle postural, elas afetam de forma significativa o desenvolvimento de habilidades motoras sociais, ocupacionais, nesses indivíduos com TEA. O que significa isso, né? Se eu tenho uma alteração de controle postural, eu vou ter dificuldade, por exemplo, de sentar numa roda, né, durante as minhas atividades escolares. Isso é uma queixa meio que comum, né? Ah, eu tenho o meu pacientinho autista aqui, que ele é hiperativo também, porque ele não consegue ficar sentado na roda, ele fica andando de um lado para o outro na sala. E aí, quando a gente observa isso na prática, não é bem isso. A criança não consegue ficar sentada na roda, né, da sala, porque ela tem uma alteração de controle postural. E sentar numa roda no chão, né, ela necessita que esse indivíduo tenha aí um controle de core muito substancial. E se ele não tem, vai dificultar. E às vezes, um olhar do fisioterapeuta que vai ali na escola e observa isso, que acontece comigo assim, de forma muito rotineira, dando pequenas orientações do tipo, olha, coloca um banquinho, um EVA para ele sentar, uma almofada um pouco mais dura, ela já resolve o problema. Então, eu ouvi muito recentemente, até de uma escola muito tradicional aqui de São Paulo, que eu fui fazer uma visita escolar, né, de uma criança que eu atendo, deles dizendo, nossa, a criança parou de correr de um lado para o outro. Eu falei, parou porque a gente organizou, né, a postura dela, né? Então, não é uma hiperatividade, é só uma alteração mesmo, né, de equilíbrio. Esse é o cenário que a gente enxerga muito nas escolas, né? Uma criança que tem dificuldade de se manter sentado na carteira escolar, né? Por quê? Porque ela literalmente derrete na cadeira, né? Ela vai escorrendo, 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 que chega uma hora que ela tá com a cabeça apoiada, as costas totalmente inadequadas, ergonomicamente falando, né? É uma sedestação que não nos iscos, ela faz a sedestação em cima do cóccix aqui, e com isso ela não consegue manter nem a extensão de pescoço que é necessária para que esse indivíduo consiga olhar para o professor, prestar atenção no que ele está falando e no que ele está escrevendo na lousa, né? Então, toda essa alteração de controle postural vai interferir nesse aprendizado, né? Isso vai reduzir o nível de alerta desse indivíduo, ele vai ter muita dificuldade de aprender, né? Mais uma alteração motora que está relacionada aí ao aprendizado, né? A diminuição de força e resistência muscular. Uma das musculaturas mais afetadas no TEA é o core, né? O que é o core? O core é esse conjunto muscular que fica nessa região ao redor do nosso centro gravitacional, né? Que é bem nessa região da cintura, e que envolve aí uma série de músculos, né? Da coluna lombar, da pelve, do quadril, do abdômen, da perna, né? Da região da coxa. E essa musculatura, nesses indivíduos, não é em todos, obviamente, né? Mas em muitos deles, ela costuma ser uma musculatura mais fraca, né? E essa musculatura, ela tá ali muito relacionada à nossa postura. Então, se eu tenho um indivíduo, né, que não controla bem essas posturas de estudante, que é a postura sentada, que é a postura de estar prestando atenção, ele vai ter todas essas dificuldades no meio escolar. Assim como nas terapias também, né? Então, numa terapia de fonoaudiologia ou de psicologia, que ele necessite ficar sentado, vai ser muito difícil, né, para esse indivíduo. Em relação à força e resistência muscular, eu vou ter uma alteração aí nessa fixação proximal de ombro. E o que significa isso, né? A gente sabe que o desenvolvimento ele acontece de céfalo-caudal e de próximo para distal, né? Se eu tenho um indivíduo que tem uma dificuldade, né, de escrever
e eu observo que ele tem ali uma alteração na fixação do ombro, não adianta eu ficar treinando caligrafia. Eu preciso fortalecer essa musculatura mais proximal para que ele consiga, de forma linear, né, e gradual, fortalecer e estabelecer essa fixação para que ele consiga ter essa dissociação de punho e dedos, né? Esse indivíduo vai ter dificuldade numa pega trípode, né? A pega trípode, para quem não conhece, é com esses 3 dedos, né? Os 2 de baixo eles servem só como apoio, e ele vai ter dificuldade também na realização de letras que são mais rebuscadas, como a letra cursiva, né? Então, o que tem de paciente que vem com essa queixa, meu filho não consegue fazer a letra cursiva, mas eu falo, ele não tem ainda um desempenho motor que favoreça isso, né? É mais importante a gente fixar na letra bastante, tá? Outras alterações, como alteração de coordenação motora fina, né, que a gente observa muito, essas pegas disfuncionais, né, é muito comum a gente ver, né, nesses indivíduos, nessas crianças, então eles vão ter dificuldade de segurar o lápis, eles vão ter dificuldade de realizar mesmo atividades do dia a dia, como abrir e fechar uma garrafa de água, ou mesmo a porta, né, a chave da porta, tudo isso vai estar muito dificultado para eles. Atraso na aquisição de habilidades motoras. Então, o que a gente vê aqui, muitas vezes essas crianças têm uma demora para além do habitual na especialização hemisférica para ter essa noção de lateralidade direita e esquerda, além da dominância lateral, né? Na aquisição da dominância lateral. O que é a dominância lateral? Todos nós temos uma dominância, né? De membros superiores, né? Das mãos, dos membros inferiores, dos pés, dos olhos e dos ouvidos, né? Então, um deles é o dominante, o outro ele está lá para associar, para facilitar, né, o que o principal está realizando. Então, por exemplo, na escrita a criança escreve com a mão dominante, a outra mão serve para apoiar o papel e ela conseguir escrever de uma forma fluida. Né? Se eu tenho uma criança que não tem essa dominância desenvolvida, não é que ela vai ter uma dupla dominância. Não é que ela vai escrever ambidestria, né? Que é o termo que a gente mais ouve falar. Não é que ela vai ter uma ambidestria com 2 lados bem desenvolvidos, não. Ela vai ter 2 lados mal desenvolvidos. Então, ela não vai escrever bem nem com um lado nem com o outro. Né? Então, cabe ao profissional aí estimular esse trabalho de lateralidade também corporal. E quais são as consequências que a gente observa, né? Além de letras desalinhadas, palavras desorganizadas no papel, a gente também vê esses indivíduos com muita dificuldade até para realizar atividades futuras, como, por exemplo, dirigir um carro. A coisa mais comum que a gente escuta, né, são autistas de nível 1 de suporte, né, que dizem que não conseguem dirigir, né? Geralmente por alterações de lateralidade também. Então, eu trouxe aqui para vocês, rapidamente, tá? Um videozinho de um trabalho com uma criança onde eu estou trabalhando, onde eu estou desenvolvendo essa parte relacionada à lateralidade, né? Então, são atividades simples, né, que a gente pode utilizar aí no dia a dia, tá? A dispraxia motora, né, também é uma alteração presente, né, nesses indivíduos, a gente observa bastante. A dispraxia, ela está relacionada com a ideação, planejamento motor e execução do movimento. Então, são indivíduos que muitas vezes têm muita dificuldade para conseguir planejar, e isso vai gerar uma série de problemas, né? Então, eu trouxe aqui também um videozinho mostrando para vocês uma criança dispráxica, né? Fazendo a construção da letra, né? Dentro do trabalho ali que eu realizo com ela. Então, a letra A, ela conseguiu fazer de uma forma muito exemplar. Quando ela foi para a letra B, né? Ela tem essa alteração de planejamento, ela já não consegue, né? Escrever, né? Esse D que ela fez em cima do B é porque, de fato, ela tem essa dificuldade de planejar, né? Então, a gente precisa muitas vezes narrar para ela como é o movimento e dar uma ajuda física total para poder ensinar o planejamento motor disso, né? Não adianta eu trabalhar isso no grafo se eu não trabalhar isso no corpo antes dessa criança. Eu preciso desenvolver, né, esse planejamento motor ao longo do corpo dela. Como é que ela trabalha isso para conseguir chegar nesse ponto de escrever da forma correta, tá? Alteração de uniformidade do movimento, tá? Então, são crianças, eu trouxe aqui, esse aqui é meu filho quando era menor, né? A gente pediu para que ele pulasse com um pé só, né? Olha quantas vezes foi necessário que ele fosse, voltasse, repetisse,
para que ele tivesse o aprendizado motor até conseguir fazer o movimento da forma correta, né? Então, assim, não é uma criança que faz isso rapidamente. Ela precisa de muito mais treino, ela precisa de muito mais repetição, ela precisa de muito mais intensidade, né? Então, quanto mais a gente realiza isso, melhor a plasticidade cerebral dele e ele consegue. Então, eu dou um modelo para que ele faça a imitação e que ele consiga reproduzir a atividade. Mais uma alteração que também favorece, né, essas dificuldades que a gente vê no aprendizado são as alterações na percepção de corpo, né? Então, nós temos aí os nossos 8 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, sistema proprioceptivo, sistema vestibular e sistema interoceptivo, né? Onde todos esses sistemas, eles nos trazem informação do ambiente, né, para o nosso corpo. Essas informações, elas são unidas, elas são filtradas, e elas acabam trazendo uma resposta motora. Se eu tenho uma alteração na percepção dessas sensações, consequentemente, eu vou ter uma alteração na resposta motora, né? Porque uma coisa está associada à outra. Então, eu vou ter uma alteração na execução das atividades do dia a dia. Então, é necessário que o fisioterapeuta tenha essa percepção de alteração que esses indivíduos têm, para conseguir trabalhar isso ao longo do trabalho fisioterapêutico mesmo, para favorecer o desempenho motor desses indivíduos, tá? E aí, gente, a Juliana já falou um pouco sobre isso, né? Ela já trouxe essas informações, mas eu acho importante a gente entender que a abordagem do tratamento fisioterapêutico no autismo, ela deve ser biopsicossocial, global, e envolver todos os aspectos que também são debatidos na classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde, tá? Então, a biomecânica, o alinhamento articular, a análise das posturas, das habilidades motoras complexas e principalmente da qualidade do movimento, elas são a nossa base norteadora do tratamento realizado pelo fisioterapeuta, tá? Alterações no desempenho motor interferem nas atividades ocupacionais e de autonomia, além de favorecer prejuízos nos processos de aprendizagem e de participação desse indivíduo na sociedade, dentro do universo ali infanto-juvenil dessa criança, tá? Então, para resumir isso, a gente tem aí qual que é, né, a nossa condição de saúde. A nossa condição de saúde é o autismo. A gente está falando do autismo especificamente das alterações motoras, certo? Se eu tenho um indivíduo que tem uma alteração no desempenho do movimento que esteja relacionada às funções e estruturas de corpo, eu vou ter um indivíduo que vai ter alteração de estabilidade, né? Então, ele vai ter alteração aí no controle de cabeça, na posição sentada, na posição em pé, na posição estática, na posição dinâmica. Ele vai ter alteração de locomoção, ele vai ter alteração no rastejar, no engatinhar, no andar, no correr, no saltar. E ele também vai ter alteração de manipulação, no alcançar, no pegar, no soltar e no arremessar, tá? Em relação às alterações nos processos ocupacionais de autonomia, elas estão muito associadas às atividades que esse indivíduo realiza no dia a dia dele, né? Então, elas vão estar também alteradas. Esse indivíduo pode apresentar alterações no desfraude, ele pode ter um desfraude difícil, ele pode ter alteração em relação aos processos de alimentação, no vestir e despir, no tomar banho e na própria atividade de escrever, que foi o que a gente estava falando até o momento, né? E, por fim, as alterações nos processos de aprendizagem estão relacionadas também à participação, tanto na comunicação, quanto no comportamento, quanto no pedagógico. Então, esse indivíduo pode apresentar alterações no ambiente escolar, social, no brincar e no familiar. Tudo isso levando em consideração fatores pessoais e fatores ambientais, tá? O processo da escrita em si, assim como, né, todo o trabalho que a gente desenvolve com qualquer criança autista, nunca é de um único profissional. Existe aí uma série de profissionais envolvidos, né? O fisioterapeuta, ele é um deles. Mas a gente tem o psicomotricista, a psicologia, o terapeuta ocupacional, o pedagogo, o fonoaudiólogo, todos eles vão ter aspectos diferentes. Então, assim, né, só como um exemplo, a psicologia ela vai trabalhar ali com a questão da memória, da atenção, da linguística, que estão relacionadas à construção cognitiva do traçado. Né? O psicomotricista, ele vai construir através das bases psicomotoras, né, como que esse indivíduo realiza esses traçados ao longo da vida. Depois, o fisioterapeuta vai olhar muito para esse controle motor, mais para o cinético funcional, mais para o biomecânico. O fonoaudiólogo, ele vai fazer um trabalho de reconhecimento simbólico do som, né, para decodificar a construção do símbolo, né, em um grafismo, né, em uma imagem.
E depois, a pedagogia vai olhar também para a interpretação da construção gráfica na escrita para aprendizagem. E, por fim, a terapia ocupacional, ela olha para a análise da atividade da escrita. Tudo isso favorece esse desenvolvimento, né? Não é um único profissional. Então, só para fechar aqui, gente, que eu acho que eu já estou passando do meu horário, eu tive aqui, né, um caso clínico mesmo, né, de um pré-adolescente que chegou com essa escápula extremamente alada, né, um ombro completamente solto, com muita dificuldade na escrita, e a mãe veio para mim falando, não, eu quero que ele escreva melhor, né, eu preciso que ele escreva melhor. Eu falei, olha, não vai adiantar a gente trabalhar a escrita se a gente não trabalhar o corpo desse menino, e é um menino com autismo, tá? Esse foi o trabalho aqui de 1 ano e meio, que esse indivíduo fez 2 vezes por semana comigo, e olha como a escrita dele melhorou, antes e depois do trabalho corporal que eu realizei nele, tá? É isso, gente. Isso é só uma pincelada, é um assunto super extenso, né? Enfim, os cursos que a gente ministra lá no Spectrum são gigantes a respeito desse assunto. Vamos ter esses assuntos no curso de aperfeiçoamento, então tudo isso vai ser contemplado lá no aperfeiçoamento. Essa aqui são as minhas redes sociais, o meu filho autista, o Ter Apoio é um grupo de apoio a pais e autistas, né, que a gente tem em todo o Brasil, o do Grupo Spectrum e daqui da minha clínica. Acho que era isso que eu tinha para falar.